Sejam todos bem-vindos ao webinar ECD, Desmistificando a Geração e Entrega da ECD. Garanta a conformidade de forma simples. Vamos a alguns recadinhos. Pode passar a tela, por favor. Ótimo. Então, pessoal, aqui durante a sessão, os microfones vão ficar em mudo, tá? Durante a sessão, para a gente poder ter um controle melhor da apresentação e garantir uma qualidade de transmissão para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, tiverem algum problema, vocês têm as opções aí de levantar a mão, utilizar o menu de perguntas e respostas para compartilhar as dúvidas durante a apresentação. A gente coloca aqui duração de 30 a 40 minutos, mas acredito que a gente até vai conseguir finalizar a apresentação antes. E as respostas a gente costuma deixar para o final. Tá? Mas durante a apresentação vocês podem ir compartilhando, podem ir encaminhando as dúvidas que a gente no final tenta responder, ok? Pode seguir mais um. Então, na agenda de hoje, né, a gente vai estar falando sobre a ECD, né? Esse é um evento que a gente entende que ele é indicado para quem já é cliente da Compliance, então a gente vai ter um momento da sessão até que a gente mostra rapidamente aí a questão da geração da entrega da ECD pela nossa própria solução, mas ele também é um evento que ele é orientado aí para quem ainda não é cliente, tá? A gente fala conceitualmente sobre as alterações, as atualizações, perdão, né? Sobre dicas, né? Cuidados aí na hora de fazer a geração, e a gente também tem uma modalidade de entrega da ECD que a gente fala no final, através de BPO, que não precisa ser cliente da Compliance, né? A gente consegue ajudar qualquer empresa com relação à entrega da ECD, tá? Então, meu nome é André Carneiro, eu sou gerente de marketing. Hoje aqui na sessão está conosco o Igor Cardoso, consultor de produto, a Poliana Carvalho, que é analista de suporte, e o Rafael Lousada, que é o nosso gerente de BPO. O Danilo, não está a foto dele aqui, mas ele trabalha com a gente aqui no time, e ele é o responsável por estar conduzindo a apresentação e a sessão aqui na ferramenta. Tá? E aí, que nem eu falei, perguntas e respostas no final. Então, na ordem, hoje o nosso foco é conteúdo. A gente vai falar sobre as novidades, pontos de atenção. Vamos falar sobre a geração da ECD direto no Compliance. Vamos contar um pouquinho sobre quem já é cliente da Compliance. Existe uma oportunidade aí de um apoio exclusivo para a entrega da ECD. E aí, no finalzinho, para fechar o evento, a gente fala sobre as opções de geração e entrega com a parte de BPO. Tá? Podemos seguir. E eu estou vendo aqui na sala que tem algumas pessoas que não são clientes da Compliance, então eu vou fazer um pitch rapidíssimo aqui, institucional, da empresa, só para vocês entenderem um pouquinho da Compliance. Pode passar, Danilo. Legal. Então, pessoal, para quem ainda não conhece a Compliance, bem rapidamente, né? A Compliance é uma empresa que ela nasce lá em 2008, através de um projeto acadêmico da USP, já com uma solução fiscal 100% web, né? Hoje ela conta também com soluções para gestão do capital humano, como folha de pagamento, ponto eletrônico, SST, e-social, e a gente também tem a parte de conciliação de cartão, tá? Tudo isso, né, com o propósito de ajudar as empresas, principalmente aquelas que utilizam o sistema de gestão de classe mundial, como Oracle, Infor, NetSuite, SAP, ou aquelas que usam o sistema, a gente chama de legado aqui, mas são aqueles sistemas que são desenvolvidos internamente, né? Então, tudo isso com o objetivo de ajudar essas empresas, principalmente essas empresas que eu falei, a tornar mais fácil os processos do dia a dia e a vencer os desafios da nossa complexa realidade, né, e localização Brasil. Tá? Então, isso, de modo geral, aí quem é a Compliance. Pode passar, tem só mais um slide aqui para falar disso. Para poder fazer tudo isso acontecer, né, a gente tem integração homologada das nossas soluções com Oracle, Infor, NetSuite, né? As nossas soluções ficam hospedadas nas nuvens da Oracle e da AWS. Nós somos reconhecidos pela Endeavor no programa Scale Up por termos uma solução verdadeiramente inovadora. E um assunto bem importante nos dias de hoje, né? Nós estamos em conformidade com as políticas internacionais de segurança de informação e LGPD. Temos certificados ISO
para essas duas situações, tá? Então, dito isso, não vou mais ficar aqui falando da compliance, vamos entrar direto no tema, né? Então, falando agora um pouquinho sobre como desmistificar a geração da entrega da ECD e garantir a conformidade de forma simples. Pode passar mais um, por favor. Vou chamar então para participar aqui do bate-papo o Igor Cardoso, para ele contar um pouquinho sobre o que teve de novidade da ECD agora em 2023 e alguns pontos de atenção. Vamos lá, Igor. Legal, André, obrigado aí. Bom dia, pessoal. Diferente acho que vale destacar aí, principalmente diferente dos outros anos, acho que a ECD agora ela é uma obrigação já consolidada até pela própria Receita, né? Que todos os anos eles traziam uma novidade, era uma inclusão de campo, era uma alteração de layout, inclusão de novos registros. Para esse ano, né, para a entrega aí de 2022 e 2023, situações especiais, é o primeiro ano que não teve nenhuma alteração de layout, tá? Então, não houve inclusão de novos registros, não houve inclusão de novas validações, não houve mudança nem sequer do próprio layout. Então, digamos assim, que esse ano vai ser um ano um pouco mais tranquilo, né? Porque não teve praticamente mudança estrutural nenhuma, tá? A gente até colocou aqui a fonte, né, do último layout atualizado. Geralmente que eles fazem algumas correções de texto, né? Ah, escrevi dessa forma, então não ficou muito claro, mudei o texto. Mas pensando em mudanças estruturais, não teve nenhuma. Se você puder passar, Danilo, eu vou passar um pouco para vocês, um pouco agora dos pontos de atenção que a gente tem que ter antes de fazer o início, né, da obrigação, né, da geração da ECD. Então, o primeiro ponto de atenção que a gente levanta é a revisão dos cadastros, né? Então, a gente sabe, né, que de um ano para o outro é comum ter inclusão de novas contas contábeis, às vezes mudança de mapeamento. Então, essa conta aqui eu entendia que ela era ativa, agora ela tem que ser passivo. Então, esses pontos. Então, é interessante a gente fazer uma revisão no plano de contas como um todo, tá? Então, primeiro, verificar se houve inclusão de novas contas, se as contas que estão cadastradas, né? Às vezes você cadastrou uma conta no passado, mas não movimentava ela, agora vai começar a movimentar. É interessante revisar se ela está na natureza correta, se o nível dela está correto, está aderente, né, com a estrutura contábil da empresa, se a conta referencial está vinculada, não está vinculada, se a conta referencial está correta. Às vezes a gente tem uma conta de despesa e está com uma referencial de custo, isso pode dar um problema não na ECD, mas pensando já na próxima obrigação, que é a ECF, isso pode trazer um problema na ECF. Então, é interessante fazer essa revisão, né, dos cadastros como um todo, para que tenha uma geração numa ECD e já pensando também numa ECF mais tranquilo. Então, feita essa revisão nos cadastros, acho que é interessante o próximo passo é revisar a movimentação mesmo como um todo. Então, é entrar no seu RP, ver se as contas de resultados estão fechadas, se o balanço está fechado, se a movimentação está correta, se o balanço está fechando. Muitas das vezes a gente vê casos do cliente que integra as informações para dentro da solução e dentro do próprio RP a informação não tá encerrada, não está fechando, tem algumas diferenças, tem lançamentos que foram feitos incorretos, então precisa ajustar. Então é conferir essa movimentação, né? Conferir essa movimentação contábil, ver se ela já está finalizada, né? A gente sabe que tem alguns ajustes a ser feito, às vezes até chegar a época da auditoria, mas é fazer essa conferência como um todo. E por último, fazer a análise das demonstrações contábeis. Então, tem clientes que tem uma demonstração contábil mais customizada, então revisar se a aglutinação contábil está correta, se todas as contas estão vinculadas corretamente. Essa conta aqui ela era disponível, ela vai continuar sendo disponível, vai continuar sendo caixa. Então, fazer essa revisão para que a hora que for gerar o arquivo, as demonstrações contábeis estarem todas estruturadas. Pode passar, Danilo, por favor. E esses dois últimos pontos, vale destacar que ela não é uma informação habitual, né? Então, o primeiro ponto é a transferência de saldos contábeis. O que é essa transferência de saldos contábeis?
a gente tem, geralmente durante a implantação, né, de um projeto, tem a mudança de plano de contas. Então, às vezes, sei lá, dentro de empresas, né, do grupo da empresa, tem empresa que está fora do RP, vai trazer para dentro, né, não dá, às vezes é uma contabilidade terceirizada, ou era em outro RP, vai trazer para dentro do mesmo RP. Geralmente, nessas transições, tem a mudança do plano de contas. A estrutura, né, o código da conta contábil muda. Então, tendo essa situação, é interessante fazer a transferência de saldos, né, o registro dentro do SPED, mas basicamente é um depara. Então, eu vou, no plano de contas antigo, essa conta era esse código, possuía esse saldo, e agora ela vai ser esse novo código. Por que que esse registro é importante, pessoal? Ele é importante porque hoje, né, já não é de agora, né, já faz um tempo, a gente tem que importar o arquivo do ano anterior. Então, quando você traz esse arquivo do ano anterior e vai fazer a consistência, ele vai apresentar diferença se não tiver sido feito essa transferência corretamente. Ele vai te dar uma inconsistência, ó, essa conta contábil aqui, você está falando que iniciou com esse saldo, mas ela finalizou com esse. Então, mostra para mim como que você chegou nesse valor. E por último, como registro complementar, a gente vai destacar aí o bloco K, né, que é um registro que ultimamente aqui os clientes da compliance, né, em específico, tem gerado bastante. É uma demonstração para quem é empresas de grupo econômico, né? Então, eu tenho uma empresa que ela é controladora de demais empresas, eu tenho que fazer essa demonstração, né, preencher esse registro e mostrar as demonstrações contábeis consolidadas, né? Então, eu tenho que, essa conta aqui, ela é comum entre as empresas, mas elas se anulam. Então, eu tenho que mostrar toda essa movimentação para a Receita Federal aí no arquivo da ICE, né, no arquivo da ICD, desculpa. Pode passar, Danilo. Então, a gente trouxe agora os principais menus. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, dar um overview rápido, né, dos menus mais utilizados no processo da geração da ECD. Legal, a gente vai dar uma navegada no produto agora, né? Isso. Boa, beleza. Eu acho, estão visualizando, se vocês puderem alguém dar um ok aí. Sim, funcionando. Então, legal. Dá um refresh aqui e vamos logar. Então, para quem não conhece, né, essa é a cara do compliance, né? Então, esse é a nossa solução. Vou destacar o menu aqui, primeiro, de cadastros. Então, eu comentei com vocês, né, que acho que antes de iniciar os trabalhos aí da geração, é bom a gente fazer uma revisão dos cadastros. Então, é revisar aqui no menu SPED cadastros, centros de custos, né? Então, para ver se todos os centros de custos estão incluídos, se tem necessidade de incluir algum novo. Eu faço essa revisão nesse menu, tá? Então, aqui eu tenho todos os centros de custos cadastrados. Aqui, se tiver muito, né, é possível eu exportar um Excel para fazer um PROC-V, fazer algum tipo de conferência. O próximo, revisão, é o plano de contas, né? Então, aqui dentro do menu SPED, cadastros, eu tenho o plano de contas. Nesse menu de plano de contas, eu consigo ver todas as informações que vão ser utilizadas relacionadas ao plano de contas. Que tipo de informação? Aglutinação e conta referencial. Então, eu tenho também a possibilidade de exportar um Excel aqui. Então, tenho a possibilidade de exportar o meu plano de contas para fazer algum tipo de conferência com o meu plano de contas do meu RP. E tenho a possibilidade de incluir novos registros também em todas as telas. Eu vou editar uma conta aqui só para vocês visualizarem. Eu vou pegar uma conta analítica. E aqui nessa conta analítica eu tenho o mapeamento referencial e tenho a possibilidade de fazer o mapeamento da minha aglutinação contábil. Essa aglutinação contábil, só fazer um destaque, ela não é obrigatória, tá? Geralmente ela é utilizada para quem tem uma demonstração contábil customizada, né? Diferente da estrutura contábil. Então, por exemplo, na minha estrutura contábil eu tenho 5 contas caixas. E lá quando eu quero mostrar meu balanço, eu quero que mostre tudo essas 5 contas caixa dentro de uma conta disponível. Então, a gente cria essa aglutinação contábil diferenciada para
aglutinar, né, somar todas essas contas caixas dentro de uma única conta disponível. Legal. Então, feito a revisão de cadastros, o interessante agora, os próximos passos, é fazer a revisão da movimentação. Então, primeiro menu aqui, eu tenho meu detalhamento de saldo contábil, onde eu faço a informação de um período contábil, né, o período que eu estou trabalhando, acho que aqui é 2019. Isso é 2021. Bom, não lembro aqui o período, mas que basicamente, né, eu vou consultar a minha movimentação contábil. Então, eu consigo consultar aqui, né, todos os meus saldos. Então, aqui ele vai trazer de uma forma mais sintética o resumo, né, da movimentação. Então, ele vai trazer saldo inicial da conta, o valor de débito, crédito. Tem a possibilidade também de eu exportar um Excel. Então, aqui ele vai exportar exatamente como a consulta. Então, só vai trazer as minhas contas analíticas. E aqui tem como eu exportar um balancete, que aí ele vai trazer toda a estrutura hierárquica das contas. Então, vai trazer desde a conta nível 1 até a última conta, que é o nível analítico. Outra tela que a gente tem, né, para conferir também a movimentação contábil é a tela de lançamento contábil. Então, nessa tela, eu consigo tanto editar, né, quanto consultar os lançamentos. É importante, né, vale ressaltar aqui que a gente não aconselha a edição direto no compliance, né, para não ter divergência entre RP e solução fiscal, mas se por algum motivo precisar, a gente habilita também a inclusão e edição dos registros. Também temos aqui a possibilidade de exportar os lançamentos contábeis, caso precisar fazer algum tipo de conferência. E por último, pessoal, eu vou destacar aqui esse menu de abertura e encerramento contábil. Esse menu, ele é utilizado, né, para as empresas que, por algum motivo, optam por não integrar os lançamentos de encerramento das contas de resultado. Então, essa é uma funcionalidade que a gente tem, que ele faz o encerramento, né, tanto o encerramento quanto a reabertura, se precisar, das contas de resultado, tá? Então, eu preciso recalcular o saldo de janeiro, porque a minha movimentação está diferente dos meus saldos contábeis. Então, a gente informa aqui o período desejado e dá uma abrir contabilidade. O processo de abertura, ele é feito para todas as contas, tá? Eu não consigo fazer somente para uma única conta. Já o encerramento, eu vou destacar a minha conta contábil e o meu centro de custo, que vai receber o resultado. Então, por exemplo, a gente faz o encerramento do lucro, do prejuízo e transfere para uma conta patrimonial. A conta que vai ser indicada aqui é a conta patrimonial, aquela conta lá do PL. Eu informei a conta, vou informar aqui o mês que eu desejo encerrar, né? Importante também a questão do período, é uma coisa que acaba ficando um pouco confuso para o pessoal, é que eu sempre vou encerrar o último mês do período que eu desejo. Como assim? Eu vou encerrar, por exemplo, o primeiro trimestre. Eu não vou informar nesse período aqui 1/1 a 31/3. Eu sempre vou informar 1/3 a 31/3. Por quê? As contas elas vão se acumulando, o saldo delas, né, é acumulado sempre, né? Então, janeiro, fevereiro e março, o saldo final de março reflete aos 3 meses. E a mesma coisa para o encerramento anual. Então, eu vou fazer o encerramento somente do último mês, no caso, 31 de dezembro. Então, feito essa revisão, pessoal, da conferência, o próximo passo é fazer a geração da ECD, que aí eu faço dentro aqui do menu Stat, contábil períodos. Que aqui não tem muito segredo, é basicamente preencher o período, né, que eu desejo gerar, vou preencher o período, vou preencher aqui as informações do tipo do livro, se é uma empresa de grão de porte, se é uma obrigação original, se tem NIR, se eu quero que gere o plano referencial, a DMPL, e vou preencher todas as abas e depois é o processo normal do compliance, que é gerar demonstrações, validar
e gerar arquivo, e por último, exportar arquivo e importar o arquivo para dentro do PVA. Beleza? Então, esses são processos aí que a gente tem dentro do compliance. Vou parar aqui o meu Boa. Muito compartilhamento. bem. Pode retomar aí, Danilo. Valeu. Isso aí, gente. Então, eu comentei aí no chat com vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que está sendo apresentado aí, por favor, comentem lá também, né? A gente vai tentando responder, vai tentar responder lá no final. Então, muito obrigado, Igor. Vamos seguindo. Então, o próximo passo aqui que a gente vai estar falando é sobre a questão de como atender através de suporte exclusivo. Já tem algumas perguntinhas chegando ali no painel aqui, daqui a pouquinho a gente já vai estar respondendo elas. Pode seguir, Danilo, vamos lá, o próximo. Beleza, aí era para chamar a tela do compliance, a gente já falou. Então, agora a Poliana vai contar um pouquinho sobre apoio exclusivo. O que é um apoio exclusivo, Poliana? Oi, pessoal, bom dia. Bom, vamos lá. O apoio exclusivo, a gente costuma dar esse nome aqui dentro do suporte, porque ele sai do padrão do atendimento comum. O que seria o atendimento comum? Para quem já é cliente compliance, está aqui na sala, sabe que o nosso atendimento é via ticket, e um ticket para cada situação que acontece, para cada dúvida que ocorre, isso para qualquer obrigação, para qualquer acionamento do time do suporte, não só para ECD. Esse é o atendimento padrão. Vai gerar um SPED, qualquer SPED que seja, que no caso a gente está focando na ECD, está com um problema, está com uma dúvida, é atendimento padrão, vai lá no Helpdesk, nossa plataforma de tickets, abre um ticket com a dúvida, com a evidência de um problema que está acontecendo e evidencia, e a gente vai aí dentro do SLA, está analisando e está dando uma devolutiva do caso. Pode seguir para o próximo slide, Danilo, por favor. Com o apoio exclusivo para ECD, normalmente a gente oferece isso para as obrigações anuais, né? Porque demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço para estar conseguindo sair do outro lado. A gente entra com esse apoio exclusivo para quem tem um interesse. Qual que é a diferença do atendimento padrão para o apoio exclusivo? Ele também vai gerar aí uma abertura de ticket, a gente pede para que seja aberto um ticket, a gente explica como ele funciona, que ele demanda aí uma autorização para estar sendo feita, porque sem autorização a gente vai trabalhar dentro aí do padrão de atendimento. Sendo autorizado esse apoio exclusivo, a gente começa aí, a gente disponibiliza um recurso aqui do suporte para estar acompanhando aí desde a integração dos dados dentro do compliance. Existe casos aí de clientes que não têm uma interface 100% desenvolvida, ou não tem nada desenvolvido para poder estar integrando esses dados para dentro do compliance. Então, a gente disponibiliza planilhas aí em Excel dentro do nosso layout com as informações que a gente precisa. O cliente preenche, envia esses dados e aqui no suporte a gente faz essa carga, sobe as informações. E aí depois a gente já começa com parametrizações, aí todos os detalhes que o Igor passou de como utilizar o compliance, o time de suporte vai fazendo isso para o cliente. Então, assim, muitas vezes, ou quando mudou o usuário dentro da empresa e não sabe como manipular o compliance e quer que a gente faça isso, a gente entra com esse atendimento exclusivo. Ou às vezes, estou sem recurso internamente para fazer, não estou com tempo, o suporte vem dando esse respaldo. E aí, qual que é o grande diferencial? Não precisa ficar abrindo um ticket para cada assunto que precisa de apoio, para cada dúvida que venha a surgir. Num único ticket, a gente vai tratando tudo isso, todas essas questões que vierem a estar surgindo aí de dúvidas ou de erros, seja lá o que for. A gente vai interagindo ali dentro do mesmo ticket, não fica engessado dentro do SLA. A gente tenta priorizar aí o máximo possível, é claro que, como a gente tem N clientes para estar atendendo, não é um atendimento imediato, mas é quase, porque a gente prioriza ao máximo o atendimento de ECD nesses períodos, né? E vai saindo do outro lado ali tudo dentro de um único atendimento. Não tem a necessidade de estar abrindo um ticket para cada questão, não tem a necessidade, às vezes, do cliente estar manipulando os dados, a gente vai fazendo isso por vocês. Às vezes tem a necessidade de entrar em contato aí para entender
Chegou, tem um lançamento aqui que está perneta, a gente precisa estar alinhando com o cliente para entender qual que é a contrapartida daquele lançamento, para ajustar ele e ficar 100% ok dentro do compliance. Então, a gente vai fazendo essa interação, nós ajustamos aqui, não precisa do cliente fazer isso, e aí, por fim, a gente gera o arquivo, passa no PVA para ver se vai estourar erro, alguma coisa, ajusta o que precisar ajustar para ter um arquivo validado e passar para vocês validarem as informações, os dados, os valores, né? Se está tudo ok, se está tudo fechando, e posteriormente o cliente só transmite e se precisar de mais algum ajuste, mais alguma informação, volta para a gente faz isso dentro do compliance e devolve o arquivo novamente. Então, assim, fica mais dinâmico o atendimento, mais rápido, e muitas vezes a gente ajuda o cliente a economizar tempo, né? Porque as ações necessárias dentro do compliance acaba que o suporte vai executando e não o cliente precisa necessariamente estar fazendo. Por isso a gente chama de apoio exclusivo, que mais uma vez aqui para quem é cliente compliance sabe que não é assim o atendimento padrão de suporte. Atendimento padrão abre o ticket, dentro do SLA a gente analisa e dá o retorno de como o cliente deve fazer. Aqui é um processo reverso, a gente faz para o cliente. Pode passar aí, Danilo, por Muito favor. bom. E aí aqui a Legal. gente deixa em aberto aí, se tiver algum cliente aqui que tiver o interesse de estar solicitando esse apoio exclusivo aí, deixa uma mensagem aí no chat, por favor, que a gente entre em contato para dar maiores explicações, maiores esclarecimentos e poder estar interagindo aí com vocês. Muito bom, é isso aí, porque, assim, culturalmente, né, a gente gosta de deixar as coisas sempre para a última hora, né? Então, quem já está considerando em fazer uso de um apoio exclusivo aí para a entrega da ECD aqui, o quanto antes conseguir sinalizar, dar visibilidade para a gente consegue organizar melhor, planejar melhor todo esse atendimento, né? Sem gerar nenhum tipo de gargalo para todos os clientes lá na frente, né? Então, não tenham aqui ninguém, aqui é só falar, olha, eu estou pensando, viu? Beleza, a gente já começa a tentar entender aqui o tamanho da demanda que a gente vai ter que se preparar para ajudar vocês nesse atendimento, tá? Muito bem, então, e aí agora, seguindo para o... Se alguém tiver alguma dúvida também, pessoal, relacionado aí à parte do apoio exclusivo, né? Comentem aí no chat, né? E a gente vai respondendo no final. Falando em final, a gente já está chegando aqui na última parte, no último slot, que é para falar sobre a entrega da ECD com BPO. Então, no comecinho a gente falou sobre os principais cuidados, mostramos como é a entrega ali dentro do compliance, mostramos a opção de utilizar o serviço de apoio exclusivo para a entrega da ECD, e aí agora a gente vai falar como a gente pode ajudar vocês a fazer essa entrega através de BPO. E aí, para isso, eu passo a palavra para o Rafael Lousada. Vamos lá, Lousada. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bem, dando continuidade no que a Poli e o Igor já disseram anteriormente, as entregas realizadas via BPO, ele pode ser para clientes já na nossa base, quanto para não clientes, ok? O que nós aqui internamente chamamos de BPO pontual. São clientes que nos procuram nessa época do ano, que já têm o RP, já têm a sua contabilidade interna, porém eles não querem ter essa perda de tempo, vamos dizer assim, para realizar esse tipo de obrigação, tá? Então, eles nos procuram, falam, olha, eu tenho essa demanda, vocês atendem e nos encaminham, basicamente, as informações que o Igor citou na oportunidade, ou seja, o plano de contas referencial, centros de custos e também a movimentação via razão. Então, munidos dessas informações, nós fazemos, depois do cadastro já feito dentro da nossa base, fazemos o upload das informações. E aí sim, o BPO fará todas as etapas. Então, o upload das informações, a abertura e encerramento
do exercício, naqueles campos que o Igor citou, e, por fim, a geração dentro do PVA, ok? Então, uma diferença que temos aí com o suporte assistido, né, exclusivo, que a Poli citou, com o BPO, é que o BPO ele pode fazer para clientes como para não clientes. E a via mais fácil para que isso seja feito o cliente pode nos passar tudo via planilha eletrônica, Excel, um exemplo, ou TXT, que fazemos toda essa carga e fazemos a entrega. A única coisa necessária, caso o cliente nem queira fazer esse tipo de entrega, pode nos fornecer o certificado digital, a compliance sobe via servidor e fazemos a entrega, lógico. E isso tudo depois de validado, balancete batendo com PVA, DRE, DMPL e etc. E também o cliente pode optar, falar, não, vocês fazem até a geração das assinaturas que eu faço a entrega por aqui. Não tem problema algum. Isso tudo é conversado, tudo parametrizado antes da entrega final, antes da assinatura. E uma outra vantagem também que nós temos é que como a base é totalmente em nuvem, o cliente ele tem acesso a como está sendo gerido as suas informações. Então, o cliente, através de uma assinatura, né, de um login e senha, ele pode estar acompanhando, não trabalhando juntamente com o BPO, ele pode estar acompanhando, tá? Uma outra possibilidade é fazer também o BPO híbrido. O que seria? O BPO faz todas as cargas para o cliente. E o cliente fala, Lousada, BPO, deixa que eu faça a validação dos balancetes, se bateram ou não. E trabalhamos em 4 mãos. Então, essa é a vantagem também. O cliente, às vezes, está com prazo apertado, não pode fazer a carga. O BPO faz todas as validações, o cliente analisa dentro do PVA junto com os balancetes que ele possui, e aí, estando tudo ok, façamos as entregas. Basicamente isso. André? O seu telefone, o seu está no mudo, André. Desculpa, pessoal. Não estava conseguindo tirar do mudo aqui. Legal, Lousada. Obrigado aí pelas explicações. Então, gente, a gente está caminhando aqui para o final do evento, né? O nosso objetivo hoje, né, nessa agenda, era realmente tentar trabalhar essa questão da simplificação, né, da desmistificação da geração e entrega da ECD. Então, por isso a gente preparou, em matéria de conteúdo relevante, para estar compartilhando com vocês hoje um pouquinho sobre a entrega, né? O que tinha de novidade, né? Se tinha ou não novidade, como fazer isso no compliance, como fazer isso usando um serviço de suporte exclusivo e agora, no final, a questão de como fazer esse processo através de BPO, né? Da mesma forma como a gente perguntou ali na parte do suporte exclusivo, tem empresas aqui na sala que ainda não são clientes da compliance, então, se por um acaso vocês enxergam que existe uma oportunidade de contarem com a ajuda da compliance para geração e entrega da ECD, também basta comentar aqui no chat, e aí depois a gente entra em contato com vocês para esclarecer alguma dúvida, né? Ver se realmente vocês entendem que a gente tem condição de ajudar vocês com relação a isso. Seguindo aí para o próximo slide, então, agora é o espaço do perguntas e respostas. A gente recebeu aí algumas perguntinhas, o Igor, o time aqui já deu uma olhada, e acho que a gente tem alguns minutinhos para poder responder, né? Quando a gente iniciou a sessão às 10 horas, a gente falou que era de 30 a 40 minutos, são 10h38 agora, então a gente está dentro do tempo, dá para separar alguma coisa para poder, um tempinho aí para poder falar. Vamos lá, Igor? Bora lá. Bom, a primeira pergunta aqui, André, estava dando uma olhada, é um pouco mais referente à questão aí do bloco K, tá? Que informações a gente vai precisar aí para gerar o bloco K? Primeiro, as empresas que fazem parte do grupo conglomerado, né, que é o registro K100.
Segundo, o plano de contas do grupo conglomerado, que é o registro K200. O depara entre os dois, então, qual empresa e qual plano de contas pertence a cada um. Geralmente, é um plano de contas só para o grupo, mas a gente já presenciou empresas que dentro do mesmo grupo tinham plano de contas diferentes, tá? Então, isso é a informação referente ao registro K210. E, por último, os saldos consolidados. Os saldos consolidados e suas respectivas eliminações. O que é a eliminação? A eliminação entre empresa. Então, se a empresa principal, né, a controladora, investiu numa controlada, esse valor do investimento na controladora está numa conta e o reflexo dela é outra na controlada. Então, precisa fazer essa eliminação. Basicamente, o bloco K contempla para isso. Essas são as informações. Para gerar essas informações no compliance, geralmente, né, os RPs não têm essa informação, mas se tiver, a gente tem um layout de integração exclusivo para essas informações do bloco K. Tá? Então, lá dentro do layout de integração 32, tem as views referentes ao bloco K. Aí, se precisar também, pode abrir um chamado aí no suporte, que a gente tem já uma planilha meio estruturada do layout para subir essas informações para dentro do compliance. Legal, tem mais perguntinhas aqui. Mais alguma aqui que a gente consiga responder dentro do horário, Igor? Vou responder Sim. uma aqui, André. Vai lá, Poliana. Tem cliente perguntando em relação a plano de contas, se quando há um novo plano de contas aí, se ele precisa enviar a carga de todo o plano de conta deles e mais esse novo, ou somente o novo plano de contas para o compliance. Nesses casos, pode estar enviando somente a nova conta. Se as demais não tiveram aí alterações, não teve outras questões, teve só inclusão de novas contas e vocês conseguirem enviar somente essa conta nova, é só isso, não precisa mandar tudo de novo e mais a conta nova, somente a conta nova já é o suficiente aí. Maravilha. Gente, tem mais perguntinhas aqui que foram feitas. O que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar todas essas perguntas que vocês colocaram aqui, inclusive as que já foram respondidas. A gente vai estruturar tudo isso dentro de um documento e a gente vai compartilhar com vocês aí por e-mail todas as perguntas e todas as respostas, só para a gente poder tentar cumprir aqui com a proposta da agenda de encerrar o evento dentro do horário e não ficar um evento muito extenso, tá? Pode passar o slide, então, Danilo, para os últimos recadinhos. A gente sabe que a REINF foi uma obrigatoriedade aí recente que foi adiada, tá? Mas eu queria deixar um convite para vocês depois visitarem nosso canal lá no YouTube. Lá tem a gravação do último evento que a gente falou um pouquinho sobre as novidades do Grupo 4000. Então, quem não assistiu, entra lá. Tem outros conteúdos bacanas que a gente também tem publicado e compartilhado lá. Inclusive, esse vídeo aqui, daqui a pouquinho, ele também vai estar lá disponível no nosso canal, tá? Pode passar. Além do nosso canal no YouTube, tem um canal interessante que eu queria recomendar para vocês, é o nosso blog, né? A gente está sempre publicando conteúdos que a gente entende que são relevantes para vocês. Então, aqui é uma fotografia dos últimos artigos ali que a gente subiu para falar um pouquinho sobre a ECD. Também queria deixar um convite, se de repente vocês tiverem alguma dúvida e não encontrarem algum conteúdo e vocês gostariam que a Compliance escrevesse alguma coisa sobre isso, ou preparasse até mesmo um webinar sobre isso, lá no nosso site tem botão de WhatsApp, tem formulário de Fale Conosco, manda uma sugestão aqui para a gente prepara um conteúdo especial, chama vocês ou publica lá no nosso site, tá? E praticamente acho que é isso. Acho que a gente já... É isso mesmo, né? Então, nosso muito obrigado por vocês terem participado do evento aqui junto com a gente. E até a próxima, viu? E aí, se vocês tiverem ainda mais alguma última perguntinha, dá tempo de colocar aqui no chat. A gente deixa a sessão aberta aqui mais alguns segundinhos e a gente se encontra na próxima, tá? Também quero agradecer aí a todo mundo que participou do evento, né? O Danilo nos bastidores, o Lousado, o Igor, o Léo, a Poliana,
E esqueci de alguém? Não, né? É só isso. Então tá bom, gente. Valeu, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Obrigada, pessoal.